Hoje, dia 11 de junho, estamos com essa turma linda, a turma do segundo ano. E os alunos, estes maravilhosos alunos, estão aqui, todos com o bumbumzinho no chão. O objetivo é que os alunos consigam se concentrar na leitura. Nós já iniciamos a leitura da história de hoje, e a história de hoje chama-se A Fernanda no Hospital. Toda vez que o coordenador Lucas diz a palavra supimpa, o próximo continua a leitura e os demais gritam a última palavra lida. Nós falamos na palavra exasperado. E agora, silêncio total. Quem vai continuar a leitura é a Elo. Exasperado. Tá grifada a palavra, cara. Vai. Podemos ir visitá-la? O Tomás perguntou junto com o Geraldo. Podemos ligar para mãe dela? Emendou o Benjamin. E se a gente for agora? O Carlos deu a ideia. Boa, a gente pode doar sangue se a Fê precisar de sangue. Eu vi na televisão uma reportagem que dizia que falta sangue nos hospitais. Obrigado, Elo. A Elo leu pra gente. Mas a gente vai ficar sem saber o que aconteceu com ela por 2 semanas? Sim. O Geraldo perguntou exasperado. Aí começou uma enxovalhada de perguntas, né, Liz? Aí perguntaram. Tá com barulho. Professor. Aí perguntaram. Podemos ir visitá-la? Não. O Tomás perguntou. Podemos ligar pra mãe dela? Não. Emendou o Benjamin. E se a gente for agora? Não. O Carlos deu a ideia. Boa! A gente pode doar sangue. E se ela for precisar de sangue? Eu vi na televisão uma reportagem que dizia que falta sangue nos hospitais. Supimpa nos hospitais. Falta sangue nos hospitais. Supimpa. Imagina! Falta sangue em hospital. Hospital é onde mais tem gente sangrando. Quem que disse isso? Tem gente quebrando o osso. Quem disse isso? Não, o Arthur disse isso. Meu irmão. Para de ser bobo, Arthur. O sangue que eles usam para quando uma pessoa precisa de sangue, sabe? Eu não tô falando sangue de machucado. Sangue de quem tá sangrando. Tipo vampiros. Ai, meu Deus. Aí a Janaína teve que intervir, né? Chega! Gente, chega! Não acredito! A Janaína pôs ordem na classe. A Fê está bem. A diretora Vanessa, nossa diretora, está tentando ligar para a mãe dela para saber direitinho o que aconteceu. E assim que ela tiver alguma notícia, ela vem aqui contar pra gente, ok? Supimpa no ok. Ai, vocês são sortudos. Leitura começa com José. Que começa? Vai. Mas, ó, alô, José. José, você não tem obrigação de ter uma impostação de voz como a minha. Você tem uma voz forte, impostada. Você vai ler do seu jeito. Quem tem a obrigação de ouvir? Os seus colegas. Então, ó, zíper. Zíper. Vai, José. Mas, Geraldo, vamos esperar a Vanessa. Cada um pega um material que separei ali na mesa e vamos fazer a maquete de uma cidade. Mais uma frase. Puxa vida, maquete. Veja, José, é uma palavra seguida de uma exclamação e de um ponto de interrogação. Ou seja, uma pergunta bem exagerada. Faz de novo.
Isso, vamos ver. Vai. Ó, aqui, Raul. Você junto do seu amigo não tá dando certo. Eu quero você aqui. E o senhor vai pegar o outro livro que tá lá. Fica aí com esse e você pega um livro lá. Lá na boca. Pode ir? Isso. De novo, José. Puxa vida, maquete. Ó o pé na parede. Ó o pé na parede. Isso, melhorou. Você viu a entonação que ele fez? Porque tem um ponto de interrogação e uma exclamação. Ele falou, puxa vida, maquete. Maquetel! Supimpa nesse maquete que tem um ponto de exclamação e um ponto de interrogação juntos. Supimpa. É com o outro lado. Gabriel, cuidado do seu amigo, ele não é cavalo. Foi? Todo mundo? Agora segue o Martim com a leitura. Parou, Martim. Tem menina conversando, tem que ouvir o Martim. Ou melhor, o Martim. Isso. Lá é a hora de fazer maquete. O Geraldo nem sabia direito o que era uma maquete. E ele estava muito preocupado com a Fê, que era sua melhor amiga, menina e de quem ele mais gostava para aprender alguma coisa agora. Mas às vezes não adianta discutir. Era melhor fazer logo a parte da maquete enquanto esperava a Vanessa chegar com notícias da Fê. Notícias da Fê, Supimpa. Viu que interessante? Você viu que interessante? O Geraldo disse que agora é a hora de fazer maquete? Ninguém quer saber de fazer maquete. Todo mundo tá nem um pouco preocupado com maquete. Todo mundo tá preocupado em saber o que aconteceu com a Fê. Todo mundo quer saber notícias da Fê. E a Vanessa tem que chegar logo com notícias da Fê. Se nós... Mas, às vezes, como disse o Martim, às vezes não adianta discutir, gente. É melhor fazer logo a parte da maquete enquanto espera notícias da Fê. Que vocês gritaram aí, notícias da Fê, certo? Próximo a ler é o Henrico. Então, vai, Henrico. Então, depois de ouvir as explicações da Janaína, ele escolheu algumas coisas entre o material que estava em cima da mesa e, em bem pouco tempo, já tinha montado um prédio de 5 andares, todo de placas brancas de isopor e telhado de papel ou do lado preto, tudo preso mais ou menos com palitos de dente. Segundo ele, era o prédio de 5 andares do centro da cidade, como se isso fosse alguma construção importante para uma maquete. Supimpa! Verdade, gente. Ele começou a fazer o prédio de 5 andares, todo de isopor. Mas isso nem sei se era uma coisa muito importante para a maquete da cidade, né? Quem segue com a leitura? Joaquim. Geraldo não estava conseguindo se concentrar na aula. E quando viu a cidade de isopor, que aos poucos no chão da classe, ele percebeu que não era o único com dificuldade Naquele dia, Supimpa. Ou seja, o Geraldo não estava conseguindo se concentrar na aula. E quando ele viu a cidade de isopor que começava a surgir naquela maquete, ele percebeu que ele não era o único com dificuldade naquele dia. O Tomás tentava finalizar
mais do que uma cruz de hospital. Supimpa em hospital. Olha só que interessante. Eles estavam tão distraídos, pensando na Fernanda, que o Tomás não conseguia finalizar o prédio. Ele queria fazer um prédio de hospital, que geralmente põe uma cruz em cima. Ele queria que a cruz ficasse em pé, mas ela não ficava, ela ficava torta. Que ainda mais parecia um X do que uma cruz. Pois é. Cruz vermelha. Segue a leitura. Liz. X vermelho. Ah, não é a Liz, não. É o Luigi que está antes, né? Luigi. O prédio que o Benjamin estava construindo era um zoológico ou uma delegacia. A única coisa que já estava do lado eram umas grandes grades de plástico. Adiante logo, o cara disse que faria a prefeitura enquanto tinha finalizado a bandeira e ficava na frente do prédio que Virou a página e ela tinha começado a montar. ela nem tinha começado a montar. Isso, que ela nem tinha começado a montar. Supimpa no montar. Gabriel, quer ler? Você vai ler aqui, ó. Só o Carlos, vai. Aqui, ó. Ou mostra pra ele, Luiz. Mostra lá pra ele. Até o ponto final. Vai lá, Gabriel. Só o Carlos, vai. Só o cara estava mais nunca, sério, ruim, ele tinha responsável pela própria, a única coisa A única coisa que ele tinha que fazer supimpa no verde. Gente, a única coisa que o Carlos tinha que fazer era a praça nessa maquete. Então tava fácil, porque já tinha umas arvorezinhas de plástico e a única coisa que ele tinha que fazer é espetar no isopor, né? Papel crepom? Papel crepom é um papelzinho assim que ele tem textura.